Amados, teve um momento que o Facebook sozinho quis fazer uma atualização e acabamos perdendo o contato. Aí tive que, depois que ele acabou de atualizar, eu tive que voltar a transmitir, né, fazer o processo de novo para transmitir ao vivo. E então peço desculpa a vocês, embora, né, tenha sido a própria vontade do Facebook de assim fazê-lo. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Gálatas 5:20. A princípio vamos ler somente um versículo. Eu quero pedir a Rebeca que esteja fazendo a oração para a gente estar ministrando a palavra, amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, Deus. Peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor pastor, e cada pessoa que estará ouvindo, Senhor, essa mensagem, que o Senhor possa falar com cada um, que esteja atento à Sua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar ministrando ao coração de cada um e que o Espírito Santo esteja fazendo de fato, movendo os nossos corações e que possamos ser melhores a cada dia, Senhor, segundo a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gálatas 5, versículo de número 20. Perdão, Gálatas 5, versículo 6, depois a gente vai dar um pulo para o 20. Gálatas 5, versículo 6, depois a gente dá um pulinho para o 20. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Isso foi Gálatas 5, 6. No versículo 20 vai dizer assim, amém? Todos no 20? Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e aí no 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu pretendo hoje falar o que diz aqui em Gálatas 5:6, desta fé que atua pelo amor. A fé que ela tem como base o amor. Uma fé que caminha pelo caminho do amor. Isto é, a minha e a sua fé, segundo Paulo diz aqui, diz em outras passagens, que mais para frente eu vou citá-las, nós vamos compreender que não é qualquer tipo de fé que o Senhor aceita ou que se enquadra dentro da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Nós vamos encontrar, principalmente nos dias atuais da pandemia, muita gente dizendo que tem fé. Pessoas que até disseram uma vez que não tinham fé, que não criam em Deus, estão com expectativas, estão depositando fé em alguma coisa. No mundo todo, a gente tem fé, a gente crê, a gente espera algo de alguém, de algum tipo de Deus, de mais variados tipos de organizações. Nós depositamos fé em alguém. E é um costume já intrínseco do ser humano, é um costume da gente crescer já crendo em algo. Se nós formos para a Índia, são milhares de deuses que lá se apresentam. Se nós formos para a África, há um montão de tipo também de deuses, de divindades. Há o homem que tem fé nele mesmo. Há aquele outro que tem uma fé tremenda de crer que não precisa de fé. Tem uma fé na falta de fé, tem uma fé ateia. E fé todo mundo de alguma maneira tem. Vou tentar fazer melhor. Quando nós saímos de nossa casa para irmos para algum lugar e falamos, eu vou para determinado lugar, nós temos a fé de que chegaremos a este determinado lugar. Ainda que a gente não use a palavra fé, mas há uma crença em cada um de nós de que vamos chegar nesse lugar que nós achamos que vai ser tranquila a chegada, ou que é certo a chegada, que tem a garantia da chegada.
de uma maneira ou de outra, isso também se chama fé. E nos últimos, posso dizer, talvez nos últimos 1 mês e meio, 2 meses, eu tenho falado muito sobre fé. Quando eu estive pregando, não lembro mais a data, mas foi em janeiro, no aniversário da igreja de Edson Passos, eu falava sobre o amor. Quando na igreja de Éfeso faltava amor, e ainda que fosse um pessoal de fé. Em Comendador Soares, algumas vezes eu já preguei sobre fé e sobre amor nesse tempo que estou lá, no dia da minha posse, eu falei sobre o amor, né, no versículo que nós mais conhecemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E de lá para cá, eu tenho falado sobre fé e falado sobre amor, sobre o tipo de fé que agrada a Deus, que eu falei da fé da obediência. Eu estou dizendo tudo isso nesse início para dizer que todo mundo, de uma maneira ou de outra, tem fé. E normalmente a gente, enquanto ser humano, a gente busca fé para aquilo que a gente quer ter, mas raramente a gente busca praticar uma fé, exercitar uma fé para aquilo que nós devemos ser. Eu tenho certeza que hoje a maioria, se não for a totalidade dos que estão aqui compartilhando esse tempo com a gente já teve fé para pedir alguma coisa a Deus. A gente teve fé para pedir para Deus guardar alguém, para Deus cessar essa pandemia, fé pelos governantes, como nós oramos aqui no começo, fé, Deus guarda os governantes. A gente normalmente exerce uma fé que ela tem como cunho final um desejo do nosso coração. É a fé para curar alguém, é a fé para abrir porta de emprego, é a fé para restaurar uma família. E a nossa fé normalmente é nada nessa troca com Deus, de uma fé que eu vou pedir, quer seja um Deus que nós evangélicos cremos, ou quer seja um Deus de talvez outras pessoas que estejam ouvindo agora creem, um tipo de caminho, de divindade que creem. Mas nós que cremos na Bíblia, a Bíblia ela nos dá um padrão de fé. Nós que cremos que essa palavra é a palavra que nos direciona a Deus e revela a Deus a nós, e mostra como nós temos que viver, nós temos que entender que há um caminho, existe um caminho pelo qual a gente deve andar, e esse caminho está baseado aqui, tem que ser para a minha e para a sua vida. E Paulo vai dizer que é a fé que atua pelo amor. Se Paulo diz que tem uma fé que atua pelo amor, obviamente ele também está dizendo, e está intrinsecamente dizendo que tem uma fé que não é baseada no amor. Inclusive, a gente, dependendo da fé, do tipo de crença que a pessoa tem, ela tem até fé para destruir a vida do outro, fé para destruir o casamento de outros, fé para que alguém se dê mal, para essa pessoa poder se dar bem, fé que puxa o tapete, né? Fé que quer que a própria pessoa seja exaltada e em detrimento da humilhação do outro. Há um monte de tipo de fé que nós praticamos, inclusive no meio do povo chamado cristãos. No meio do povo que diz que tem Jesus Cristo como base para a vida, como base de fé. A fé que nos faz caminhar em Cristo Jesus tem que ser uma fé que atua pelo amor. E como é esta fé que atua pelo amor? A fé que atua pelo amor, ela jamais vai fazer a gente olhar para Deus pensando no que Deus pode nos dar. Ela vai causar sempre em nós uma devoção, uma entrega total para viver em Deus, por Deus e para Deus. E vai nos fazer compreender que nós só vivemos para Deus se nós vivemos para o próximo. Não sei se tu consegue me alcançar. A fé de Deus em Deus, nesse Deus criador dos céus e da terra, nesse Deus que enviou Jesus Cristo, seu único Filho. Essa fé que nós dizemos que cremos, ela só é realidade quando eu me apresento diante de Deus, eu busco a Deus, eu me entrego a Deus por quem Ele é. Porque eu amo a Deus. Por amar a Deus, eu vou amar o meu próximo. Por amar a Deus, eu não vou cair no fruto da carne, que vai dizer em Gálatas 5, a partir do versículo 20,
onde vai dizer os frutos, as obras da carne são inveja, na verdade acho que começa no 19, as obras da carne são manifestas que são inveja, facção, idolatria, imoralidade sexual, feitiçaria, e vai falando sobre ódio, rancor, vai falando das obras da carne, que não tem a ver com a fé de quem vive, quem caminha na fé do amor. Amados, nos dias de hoje é dia 4, é isso? 3. Hoje é dia 3 de abril de 2020. Tem um montão de gente com fé que a vacina vai aparecer contra o vírus, que Deus é poderoso para derramar das bênçãos dele e fazer com que ninguém fique enfermo, que o vírus vai embora, que ele morra. Eu tenho a convicção que no mundo todo tem um montão de gente com fé que isso pode acontecer, e eu creio que Deus é poderoso para fazer. Mas como é esta fé? Onde esta fé se baseia, como ela nasce no teu coração, como esta fé, ela te move. Aqui em Gálatas 5, 6, Paulo deixa claro, porque o que acontece? Paulo está falando para os Gálatas, que os Gálatas estão querendo usar uma fé que é do lado de fora, que é externa, que tem a ver com a capa, que tem a ver com o estereótipo. Paulo está falando para um pessoal que se converteu quando Paulo esteve ali e pregou. Depois esse pessoal, com o passar do tempo, começa a ouvir algumas linhas filosóficas, os epicureus, os estoicos. Ele começa a dar ouvido a esse povo. E aí, daqui a pouco, os Gálatas começam a olhar para aquilo que o Velho Testamento dizia e começa a querer se circuncidar de novo. Vai falando o seguinte: olha, se não se circuncidar, que não poderá ser de Deus, não poderá ver a Deus, somente através da circuncisão, tudo que Paulo tinha pregado anteriormente. E Paulo chega para eles e chega a dizer o seguinte: olha, ainda que venha anjos, ou eu mesmo chegue aqui que pregue outro evangelho, diferente daquilo que eu já preguei para vocês, que sejam anátemas, que sejam malditos. Vocês estão preocupados com aquilo que é exterior, vocês estão preocupados com uma fé que tem a ver com sinais do lado de fora, e não tem nada a ver com o que mexe aqui dentro. E Paulo vai falar que em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão, tem coisa alguma, vale nada. O que vale é uma fé em Cristo Jesus, e esta fé que se revela, que se deixa conhecer através do amor. Amados, entendo o que eu estou querendo dizer, o que tem movido o meu coração nesses dias para estar trazendo essa palavra. A gente tem uma fé que quase sempre tem a ver com aquilo que Deus pode nos dar, o que eu posso alcançar da parte de Deus. Mas a fé que Deus nos convida a viver é que entende que o amor de Deus nos alcançou de tal maneira que chega a dizer, como Paulo vai dizer, o amor de Deus me constrange. E por causa disso, tu vai crer em tudo que Deus pode fazer, em tudo que... Todavia, essa tua crença, essa tua fé vai estar permeada do amor. Assim sendo, você não vai desejar para alguém aquilo que você não queria para você. Mateus 7,12 vai dizer: aquilo que tu querais, que tu desejas que o povo faça em relação a você, fazei vós também, faça você bem em relação ao outro. A sua fé, ela tem que compreender que ela tem que ser caminhada não para conseguir coisas, para ser alguém no nome de Jesus. Porque Deus é amor. Se a minha fé ela é desassociada do amor, ela não vale nada para Deus. Preste atenção, há pessoas que adoram mostrar o exterior, uma cara de santo, se veste de tal maneira, dependendo da igreja, da denominação que ela pertence, e ela vai ter todo um aparato de se vestir para dizer que é uma pessoa de fé. A maneira de orar mostra que é a pessoa de fé. Eu tenho a convicção de que você que está aqui com a gente participou nesse momento, você conhece pessoas de oração, pessoas que estão em consagrações, estão nos montes, mas são pessoas que não tratam o próximo com carinho, são pessoas que fazem fofoca, são pessoas que se alegra com o desejo que, não, e se alegra e diz ainda assim, bota na conta de Deus, foi a mão de Deus que pesou, foi Deus quem fez isso. Que fé é essa? Que fé que é essa que se alegra com a derrota do outro? Que fé é essa que se alegra com a caída do outro?
Que fé é essa que tem prazer em falar mal da outra pessoa, de depreciar a outra pessoa? Que fé é essa que não olha para o outro com compaixão? Porque amor, ele é cheio de compaixão. O amor, ele é cheio de misericórdia. A fé em Deus tem que fazer com que eu e você oremos todos os dias para que Deus salve todos os perdidos e assim seja por amor. A fé que nós temos tem que ser por um amor, que não exista mais ninguém morrendo de fome. A nossa fé tem que ser em amor, a ponto da gente olhar alguém na rua e se compadecer, e se porventura não puder fazer nada que seja social, que seja prático, mas faça alguma coisa em amor, ore por ela. Falta muito nos dias de hoje a fé que aqui Paulo nos ensina, que é a fé que é baseada em amor. Não é fé da mandinga, não é fé do misticismo, uma fé que fala que Deus é poderoso. Hoje eu tenho falado de vez em quando sobre isso, a gente tem um chavão aí na moda, né? O chavão que diz, né, Deus está no controle. Isso deve ter, 3, 4 anos, não passa de 5 anos que começamos, né, com esse chavão. E a minha pergunta é, quando Deus deixou de estar no controle? Não cai uma folha da árvore, a gente não muda o fio de cabelo, só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus. Hoje eu recebi uma foto da Cris aí da igreja, né, mãe da Vitória, mostrando a primavera no Japão e tudo branquinho de neve. Primavera e tudo branquinho. Aí o homem vai querer explicar, vai dizer é camada de ozônio, é poluição que está acontecendo, as coisas estão diferentes, amado. Quem tem o controle da natureza, quem tem o controle do tempo, quem tem o controle das estações é o Deus Criador dos céus e da terra. Deus nunca perde o controle, Ele nem perde o controle no meio da pandemia. Escuta o que eu vou falar para você, desastres naturais acontecem, isso é da natureza. Erros o homem comete, que mexe na natureza e estraga tudo. A natureza, ela corre o seu próprio curso. Nós estamos nesse mundo, é assim. Não, a gente não nasceu em outro lugar, a gente nasceu nesse mundo, no planeta Terra. Mas é no meio disso, dessa loucura, que a gente vai dizer, Deus está no controle. É claro que Ele está, que Ele espera de mim e de você. Temos a atitude de ter uma fé baseada no amor. É esse Deus que controla tudo desde sempre, que fala para mim e para você, tenha fé, mas que a sua fé ela caiba dentro de um oceano de amor, que ela seja permeada em amor, porque aí tu nunca vai querer nada de maneira egoísta. Você já reparou como é o Pai Nosso? Pai Nosso diz assim, ó, Pai Nosso. Não é Pai só teu, é Pai Nosso, é de todo mundo. Pão Nosso. O pão é nosso, não é só para um. Não tem no Evangelho, não cabe no Evangelho de Cristo o querer ter uma vida egoísta, individualista, mesquinha, não cabe. E talvez nesse tempo de pandemia tu deve ter pensado assim, poxa, hoje o pastor vai trazer uma palavra daquela como ele tem falado aí, né? A fé que transcende, o amor segundo Deus e tal. E eu quero te dizer, eu quero crer que a mensagem que Deus colocou no meu coração, assim eu creio, que eu estou compartilhando contigo, seja para a gente viver tanto no meio da pandemia, como quando o mar estiver calmo. Muita gente que está com fé hoje, quando as coisas se acalmarem, quando as coisas voltarem a ficar com águas tranquilas, essa fé vai desaparecer, não vai nem lembrar dela, porque não é uma fé em amor. É uma fé da barganha, é uma fé de que é algo para si mesmo próprio. Agora a fé de Deus, ela nos ensina, e eu te convido a abrir a sua Bíblia, uma passagem que é muito conhecida, João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Escuta o que eu vou falar, e eu peço em nome de Jesus que essa palavra chegue no teu coração com carinho, com amor.
Você já reparou que a fé de nós cristãos normalmente é uma fé é uma fé que nos faz amar os iguais? Você pode reparar, você caminha com alguém na igreja e se esse alguém começa a ter um comportamento que tu não aprovas, normalmente um comportamento de amor para essa pessoa, se a pessoa se desviar, meu Deus, aí que a gente parece que o amor desapareceu. A gente não consegue olhá-la da mesma maneira mais. Por quê? Porque não é mais igual. É alguém que agora está diferente da gente. E eu te pergunto, que adianta a tua fé em Deus, a minha fé em Deus, se tu não consegue amar aqueles que são diferenciados de mim, de você, e que talvez, na nossa visão, esteja agora no pecado, esteja numa vida perdida, e nosso amor ele desaparece. Que fé é essa? Que tipo de fé é essa que a gente diz que tem se ela não é permeada de amor? Preste atenção, o Senhor Jesus, que é o Santo, 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 que é o incomparável, se fez homem, habitou no meio de nós. Ele amou e continua amando os diferentes. Ele amou e continua amando os que estão abaixo dele, porque todos estão abaixo dele, porque ele é Deus, ele é santo. E o convite de Deus é que nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Então não tem a ver, a minha fé não vai me levar a amar somente os iguais. A minha fé ela não vai me levar a amar somente aqueles que estão comigo dentro da casa do Senhor. A minha fé vai me fazer amar os diferentes, aqueles que talvez não se enquadrem no padrão que eu acho que eu tenho. A minha fé vai fazer olhar sempre o outro com amor, crendo que Deus é poderoso para transformar o outro, crendo que Deus é poderoso para usar o outro para me transformar, crendo que Deus é poderoso para me usar como instrumento para abençoar a vida do outro e usar o outro como instrumento para abençoar a minha vida. Esta é a fé que o Senhor espera de nós. É a fé que a gente olha a vida não com interesse, porque o amor, ele não é interesseiro. O amor, ele não se envaidece. O amor, ele não trata nada com ciúme, não se ensoberbece. O amor, ele olha o outro e fala, eu tenho a fé em Cristo Jesus, que eu posso te abraçar, e o amor de Deus que há em mim pode transformar a sua vida com o meu abraço. A fé em amor me faz crer que Deus ele é poderoso para abençoar a todos sem acepção de pessoas. A fé que eu creio é que esse Deus de amor, ele enviou Cristo para morrer na cruz, para alcançar a todos sem exceção. A fé em amor me faz não pensar somente nos meus interesses, mas me faz pensar no interesse de todos, quer seja o próximo muito próximo, ou quer seja um próximo distante. A fé em amor não nos faz ir para a igreja no pensamento que somente aquilo que eu e você queremos se concretize. Mas a gente chega na igreja querendo adorar aquele que é amor e com o desejo de que eu possa ser bênção na vida do outro no momento que a igreja do Senhor se reúne num templo. Eu não sei se tu está conseguindo alcançar o que eu quero passar para você, mas eu não consigo crer numa fé que olha para Deus com interesse. Eu não consigo crer numa fé segundo Jesus Cristo, que olha para o outro com juízos condenatórios. Eu não consigo crer numa fé que é baseada em Cristo, que é amor, que faz com que eu vire as costas para aqueles que não caminham mais comigo ou que pensam diferente de mim. Eu não consigo crer que esta fé é agradável a Deus. E talvez tu possa dizer, mas pastor, Deus tem me abençoado. Amado, vou repetir o que eu falei aqui esses dias, que não são palavras minhas, mas são da Bíblia. O sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. A chuva cai, tanto para um como para o outro. Nós devemos compreender que há um chamado de Deus para nós vivermos nessa terra exalando o bom perfume de Jesus. E compreender que tudo que está aqui, todas as coisas materiais, elas ficarão. Mas eu e você vamos um dia comparecer diante do tribunal de Deus. E vamos ter que prestar conta a Ele de tudo que fizemos e deixamos de fazer. E eu tenho a convicção que o Deus de amor, que mais Ele vai nos analisar, nos avaliar, é se realmente nós vivemos uma vida de amor, uma fé que me faz, como a gente quando vai falar sobre ex-missionários,
que deixam tudo e vão para um outro lugar, outro país, às vezes lugar de grande dificuldade, para levar esse amor de Deus, sem esperar nada de troca. Mas por que a gente precisa ser apaixonado pela fé de amor de um missionário que vai para longe e não consegue ter essa fé de amor aqui agora, onde a gente está, na sua casa, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, na faculdade? Uma fé de amor não nos faz nos acharmos superiores aos outros. Eu quero começar a terminar lendo Hebreus 10, 38, que é semelhante ao que Paulo diz também em Gálatas 3:11, mas eu separei só Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que creem para a conservação da alma. Se a tua alma não é permeada de amor, não há conservação nela. Ela está perdida, ainda que tenha fé. E Efésios 2, 8 e 9, que é a passagem que a gente tanto conhece, vai dizer que nós só somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Isto é, eu e você fomos alcançados sem merecer, por um amor imensurável, inexplicável, inefável, indescritível. Esse amor sobrenatural chegou a nós e recebeu o nome de graça, um favor imerecido. E o Senhor nos convida, nos convoca, nos chama para amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Alcançar aquele que a sociedade talvez dissesse que não poderia ser alcançado por amor. Poxa, como pode amar fulano? Como pode amar ciclano que tanto mal fez? Fez para você, fez para a humanidade, fez para a igreja, fez para qualquer que seja. E o pessoal vai dizer, como pode amar? É que a nossa fé nos ensina a amar a quem quer que seja, independente do que o outro tenha feito. A nossa fé nos faz caminhar seguro em Cristo todos os dias, por saber que o amor dele nos alcançou. E assim, ele já não tem mais nada que fazer por nós, porque o máximo que ele tinha que fazer, ele já fez. O que vier a partir daí é lucro. E por isso a gente não segue a Jesus, não caminha com Jesus, pelo aquilo que ele pode fazer, mas sim por aquilo que ele é. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o servimos porque ele se fez servo para habitar entre nós e por amor creu em nós. Eu termino com uma passagem que eu amo demais e nem sei mais quantas vezes na vida eu já falei e repetirei essa passagem. É onde o Senhor falou que nós somos luz do mundo e sal da terra. Sabe por que nós cristãos hoje temos mais escândalos do que bons testemunhos? Eu vou cortar um pouquinho isso, mas vou falar algo em cima disso. Hoje eu li da minha irmã, ela colocou um pôster, uma postagem, né, nas redes sociais, a minha irmã Simone, e ela escrevia dizendo que como ela vê pessoas cristãs falando mal uma da outra nas redes sociais, se degradando por causa de política. E minha irmã, ela não é ainda, não é convertida como nós cremos e esperamos que seja, mas a fala dela foi melhor do que muitos cristãos. E eu fico pensando de como ela, quantas pessoas se espantam, se escandalizam, isso não só nas redes sociais, que no dia a dia não vê em nós uma fé no Deus de amor, que reflete na gente práticas de vida de um amor por essa fé. Vou melhorar. Como a gente consegue falar que tem fé em Cristo, tem fé no Deus que é amor, e no dia a dia a gente não mostrar essa fé através do amor ao próximo,
através do amor nas nossas atitudes, não sendo egoísta, não sendo mesquinhos, não sendo usurpador, não sendo caluniadores, não desejando mal para ninguém. O dia que a nossa fé corresponder com a nossa prática de vida e a nossa prática de vida refletir a nossa fé no Deus que é amor, eu e você vamos mudar a história. Eu e você podemos, de fato, fazer com que outras pessoas se acheguem ao Senhor. O meu desejo é que a gente pare das aparências, que é o que Paulo está censurando aqui. Chega de aparência, circuncisão e circuncisão não serve para nada. A maneira que a gente se veste, desde que não seja obscena, isso não serve para nada. O que importa é a fé que opera, que atua pelo amor. Do contrário, não é fé em Cristo Jesus. Meu desejo é que o Senhor nos transforme. Meu desejo é que o amor de Deus venha nos impactar, a fim de que nós venhamos amar o nosso próximo, como Deus amou, como Jesus nos amou. E que esse amor nos leve a uma prática de vida diária. Do contrário, é só mais uma crença. Do contrário, é só mais uma religião. E eu não creio na crendice nem na religião. Eu creio no caminhar com o Senhor Jesus. Amém, amados?